falámos de leveduras indígenas, fermentação espontânea, é a primeira vez que falámos disso aqui, e falámos da maleolática. Queres explicar um bocadinho o que é isto que o Luís está a falar? De forma muito simples. O que o Luís faz, usa as leveduras indígenas, as leveduras que existem naturalmente no meio ambiente, ou seja, ele criou fomenta uma biodiversidade, digamos, na vinha, com o bosque e tudo, e desenvolve umas tipos, umas raças de micro-organismos, entre eles as leveduras e tudo, daquele meio ambiente, ok? E que são, no caso do Luís, são, digamos, capazes de desdobrar o açúcar todo em álcool e, digamos, levar as fermentações do princípio até ao final. Okay? Sem grandes desvios, essas coisas todas. Mas, por exemplo, há produtores que optam por usarmos leveduras que compram a um fornecedor, leveduras estudadas e concebidas para determinados fins, ok? Isso, ou seja, não há o melhor ou pior em termos éticos, muitas vezes depende dos outros objetivos de vinho. Alguém que faça 1 milhão de litros, um lote de 1 milhão de litros, se calhar quer correr menos riscos, se calhar usa leveduras que lhes garantam... Significa que o Luís vai, é o que eu vou der, e os sabores, é o que der e como as leveduras funcionarem, e muitos agricultores não estão para arriscar dessa forma, não é? E depende do Luís. Arthur, desculpa só estar a interromper, Manel. A levedura é muito fácil, isto é fácil de explicar. Todos sabemos, provavelmente sabemos fazer pão. E, portanto, quando fazemos pão, há quem trabalhe com fermento. Para quê? Quando mete fermento, sabe que o pão vai fermentar e vai ficar maior. Se nós não metemos fermento, não quer dizer que não vamos ter pão, mas o pão vai ficar mais pequeno. Basicamente, o que é que eu opto? Opto por não meter fermento. Portanto, vou ter um pão mais pequenino, mas se calhar com mais sabores e uma coisa muito mais genuína. O outro vai-me ficar um pão maior, fermenta mais rápido e, portanto, tem a ver um bocadinho o que é que... Isto A mais B é muito rápido. É um bocadinho o que eu estou a tentar fazer, é utilizar, em vez de utilizar um fermento industrial, faz com um fermento que existe já dentro da farinha e no pão. Pronto, a base é mais simples. Uma massa-mãe. Exatamente, massa-mãe. É isto mesmo. Sim, ao mesmo tempo, o Luís vai tendo conhecimentos, vai já tendo alguma experiência com os vinhos dele, com o seu habitat, e já conhece o comportamento, vai conhecendo o comportamento, digamos, daquelas leveduras naturais que existem na vinha, não necessitando de recorrer a outro tipo de leveduras. Na questão da malolática, na verdade não são leveduras, são bactérias, que existem também, de forma natural, também podem ser adicionadas, e que o principal papel é desdobrar um ácido muito mais austero, que é o ácido málico, num ácido mais suave, que é o ácido láctico. Okay? Os vinhos, normalmente, em Portugal, não há tradição chamar moderna de fazer malolática, porque somos teoricamente um país um bocadinho mais acalorado e precisamos de manter alguma acidez. E normalmente não se fazia malolática, normalmente é uma prática que se deixa ocorrer com maior frequência nos tintos, para os tintos tornar mais suaves. Hoje em dia, os produtores conhecem um pouco mais os fenómenos, conhecem um pouco as reações, tal como o Luís disse, concebe na vinha uns vinhos e deixa que muitos destes processos decorram naturalmente e até faz aqui um equilíbrio interessante, ou seja, se eu não fizesse a malolática neste vinho branco, vocês tinham aqui um vinho que tinha uma acidez verdadeiramente pungente, toda a gente ficava aqui a levar pancada da acidez, e aqui temos uma acidez elevada, mas que ao mesmo tempo, tendo feito a malolática, atenuou-a um pouco dele também, por um lado, complexidade, como o Luís referiu, por outro lado, acrescenta também um pouquinho uma textura mais aveludada que ajuda, digamos, a acomodar esta acidez um bocadinho mais rija que tem, mas que passa mais despercebida devido a ter feito a malolática. Bom, eu fico sempre fascinado com estas explicações. Aquele termo da moda, não é, Manel? Desculpa, não, termo da moda que é o
a acidez vibrante, não é? Porque entra e depois... Sim, não, mas a questão é, hoje toda a gente muitas vezes fala acidez, mas se o vinho não tiver equilíbrio, não vale a pena ter uma acidez muito alta, ou seja, é importante que os vinhos tenham, por princípio, tenham equilíbrio. E o equilíbrio depende de muitos fatores. Por exemplo, se for uma região, por exemplo, vamos para a Alemanha, temos vinhos que têm uma acidez muito alta, têm 9%, 10% de álcool. Uma das formas de eles equilibrarem, por vezes, é deixar açúcar residual, que nós, em Portugal, hoje em dia, está na moda abominar o açúcar. Também não precisamos. Okay? Mas, por exemplo, neste caso, como o Luís tem, o que ele faz é tentar equilibrar o vinho, de alguma forma, tendo um índice de acidez muito elevado, porque tem as uvas muito equilibradas, e esta malolática, que ocorre naturalmente, amacia o vinho, dá-lhe uma textura, acomodando aquela acidez, mas não deixando que a acidez seja intragável, seja difícil de depois experimentar o vinho. Ou seja, tem tudo a ver com equilíbrios. E os equilíbrios mudam produtor para produtor, de vinho para vinho, ano para ano, de região para região. E isso é que é muito interessante.